capítulo 9, verso número 1 em diante do profeta Isaías. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Eu não vou me deter no texto todo, que aqui envolve o estado de um povo, envolve a vinda de Cristo, que é o menino nos nasceu. Eu gosto muito desse título do verso 6. Você que está conhecendo quem é Jesus Cristo, sabe quem ele é. No verso 6 explica. Esse texto foi revelado pelo profeta Isaías, praticamente quase 700 anos antes de Jesus nascer. Ele teve a revelação de quem seria Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, okay? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Aqui é quem é Jesus Cristo. É esse Senhor aqui, Pai da Eternidade. Por isso que a Bíblia vai trazendo às pessoas o entendimento de quem é Ele. Quando você, na medida que vai entendendo quem é Jesus Cristo, você vai querer cada vez conhecê-lo mais e se apegar mais com fé nesse nome. Porque agora você sabe quem Ele é. Eu quero me deter no verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, ou da sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? Observe a introdução do verso 2. O povo que andava em trevas. Eu hoje meditando e pensando nesse assunto. O que é uma pessoa que anda em trevas? Ou essas pessoas que andam em trevas? São pessoas que elas não têm noção da realidade das coisas. Andar nas trevas são pessoas que elas desconhecem a vontade de Deus. E a maneira que Deus opera, a maneira que Deus age entre os homens. Andar nas trevas são pessoas que desconhecem o perigo que elas correm a qualquer momento. E um dos perigos é partir para a eternidade despreparado. Andar nas trevas também significa um estilo de vida que eu não tenho noção do perigo. Não tenho noção do mal que eu causar a mim mesmo. Se andar nas trevas. Como hoje percebemos o comportamento de muitos na sociedade que fazem de certos modelos de vida sua norma e com isso vem pagando um alto preço. Quando não é com a vida, é com a saúde, perdendo a saúde. Então o povo, a pessoa que anda nas trevas, é realmente um miserável. É um miserável. E a gente percebe hoje em dia o comportamento de tantos na sociedade.
poderiam, o sofrimento poderia ser menor ou talvez nenhum, se realmente conhecesse o caminho da luz. Às vezes você percebe o comportamento de pessoas até próximas. Aí hoje a gente conhece a realidade das coisas. Você pensa assim, se nessa família ou nesse ser humano tivesse lugar para mostrar o que Deus falou sobre essa situação, onde é que vão chegar se continuar assim? Quem está na luz percebe o perigo que certas pessoas correm. Vou dar um exemplo que não é a base do ensino. Um exemplo. Quando você vai daqui no Balneário Rincão, já desde aqui da Avenida Centenário até próximo da Vila Nova, você encontra muitas mulheres de programa na beira da estrada, perto de motéis, fazendo desta vida pecaminosa um meio de ganhar dinheiro. Mas estão correndo perigo, ou não estão? Estão colocando a vida em perigo. Existem pessoas tão maldosas que para passarem com um veículo e lançarem lá um ácido, queima a pele, deforma o corpo, fazem isso em muitas cidades. Podem perder a vida num programa e o camarada, para não pagar um desacerto, pode até acabar tendo uma vida. É uma vida nas trevas. Como aquele homem também que passa, às vezes é casado, tem a mulher em casa. O pecado engana ele. Tá vendo? Mais nova do que a tua. Olha, mais bonitinha. Tu tá com 60 ali, ó, tem uma de 25 ali, ó. Já pensou? Mas a dele em casa de 55, 60? Ela é uma mulher saudável. E lá fora aquela aventura, aquela zona de perigo, ele pode se envolver com a maioria hoje estão com AIDS, com a hepatite AIDS. E pelo fato dele viver nas trevas, sem noção de perigo, por isso que aqui cito o trecho, aqui o texto também, de pessoas que viviam na região e sombra da morte. Região é aquela zona de perigo. Você não deve passar ali nem ir até lá. Aqui é o estado das pessoas que estavam assim também, quando Cristo veio no mundo. Mas era também o nosso estado. A nossa vida, antes de conhecermos o Evangelho, nós vivíamos na zona de perigo. Bem perigoso. Mas não estou dizendo que nós vivíamos também atrás dessas mulheres, não estou falando sobre isso. Estou falando que a nossa ignorância sobre Deus nos levava também a viver de maneiras que pareciam boas, pareciam corretas, mas eram zonas de perigo. Nós a qualquer momento poderíamos perder a vida, o próprio maligno poderia criar uma cilada para nós, e criou muitas. Nós estamos vivos porque Deus teve misericórdia. Ele sabia que nós iríamos um dia ouvir o Evangelho e crer. Ele sabia disso. Ele não nos deixou morrer na ignorância. Ele sabia que você ia crer na palavra. Eu posso falar por mim. Eu, antes de conhecer o Evangelho de Cristo, eu escapei da morte muitas vezes, várias vezes. Tive muitas vezes em zona de perigo. Poderia ter sido morto, ou ter tirado a vida de alguém. A ignorância que a gente vivia sempre com arma também. Como eu vivi, me criei no ramo de negócios. Armas pesadas que na época a justiça desconhecia, passavam em nossas mãos. Era o mundo das trevas. Enquanto a segurança pública não tinha certas armas, nós já estávamos ultrapassados na época. Na inovação que
a facilidade de adquirir certas coisas. Mas era tudo zona de perigo. Nessa vida, que talvez outros passaram também, outro tipo de aventura, que parecia segura, era tudo vida das trevas, da ignorância, zona de perigo. Mas Deus sabia que o dia que eu ouvisse a respeito dele, eu iria entregar minha vida a ele. Ele sabia disso. Porque eu tenho certeza que se eu não fosse me entregar a ele, ele tinha me deixado morrer nos momentos que a minha vida esteve em jogo. Mas ele me guardou, eu sei disso. Ele sabia que eu era um ignorante e vivia nas trevas. Mas o dia que alguém fosse me falar dele, eu iria abraçar, iria honrá-lo, e por isso que eu prego há 25 anos. Para honrar o que ele fez por mim. E as pessoas pensam que elas podem brincar com um pecado, com a vida errada de qualquer maneira. Voltar ou andar nas trevas, que tudo bem. Observe aqui uma coisa. Nesse mesmo texto, no capítulo 9, no verso 1, diz assim, ó. Para que a terra que estava o quê? Estava o quê? Angustiada? Aflita e angustiada, né? Não continuará o quê? Obscuridade nas trevas. Quer dizer, para ela não continuar, ela teria que fazer o quê? Aceitar aqui o verso 6, ó. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Amém? Então aqui foi mostrado o passado, o estado que estava Israel na época e o estado que é hoje o homem ainda não recriado no Evangelho. Ainda no versículo 1 diz assim, ó. Deus nos primeiros tempos tornou o quê? Desprezível a terra de Zebulon. Amém? Observe bem. Deus tornou desprezível. Antes nós também víamos, por Evangelho de Cristo, nós também éramos desprezíveis. Por isso que a nossa vida era uma tristeza só. Você está me entendendo? Era uma tristeza só. Por que tristeza? Os homens precisam entenderem que longe de Deus não vale a pena viver. E no plano de Deus não existe um local para os neutros. Tem pessoa que criou um terceiro lugar, não sei de onde que ela tirou. Ela não obedece a Deus e também não é muito rebelde, ela é neutra. Está no centro. Não funciona assim. Ou eu estou com Deus, ou eu estou sem Deus. Qual é um dos sinais de que Deus não está tendo lugar para operar em minha vida? O texto já está explicando que até um cego vê. No verso 1 ainda, no início, a terra que estava o quê? Aflita. Não continuará a obscuridade. Vê. Qual é um dos sinais de que eu estou alheio a Deus? Aflição constante. Meu amigo, esse negócio que eu tenho Deus, mas tudo dá errado e estou morrendo, esse Deus eu não quero, tá? Esse Deus eu não quero. Esse negócio de que tenho Deus, mas a vida para mim é um inferno, esse teu Deus eu não quero. Fica para ti e longe de eu, tá vendo? Aflito, no escuro, região na zona de perigo, foi antes de eu conhecer o menino que nasceu. O governo está sobre ele, agora ele me governa. No submundo do escuro e das trevas, Satanás reina. Meu amigo, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Você está me entendendo? Hebreus 2 é o capítulo, o verso número 14, vai falar do menino aqui, ó. Visto, pois, que os filhos, comparando a família humana, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Destes também ele, o menino, Jesus, o Senhor Jesus, ele igualmente participou do quê? Da natureza humana, carne e sangue. Para quê? Ele igualmente participou. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, como é o nome dele? Diabo. Quem é que tem o poder da morte? Hã? Quem? Estão com medo de dizer? Quem é? Quem é? Diabo do quê? Qual é o sobrenome dele? Com quem está o poder da morte, meu irmão? Não tenha medo não. É o diabo mesmo. É Satanás. E sabe qual é como é que eu vou dizer? Os sinais da manifestação dele? Sedução, cegueira. Apocalipse chama ele claramente o sedutor de todo mundo. Como é que ele está vencendo o mundo hoje com a sedução? Nos olhos. Ele é o mesmo do jardim do Éden, meus irmãos. Ele é o mesmo que induziu Eva e Adão com o fruto. Ele sabia o que eles sabiam. Ele sabia a ordem que Deus deu para Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento e o fruto e tal. Ele não se contentou em chamar a Eva e fazer a Eva mirar seus olhos daquele fruto. Ele sabia do poder da visão. O que não vê, o coração não deseja. Ele sabia disso. E hoje o sedutor, este maligno, chamado diabo, levando gente para a morte, morte espiritual, morte física fora do tempo. Esse ser diz que ele seduz o mundo hoje. Vocês já perceberam que se tirar hoje a tecnologia, o mundo para praticamente? Mas para se quiser. Para se quiser. Ué. Tu não come pneu de carro, tu não come lata de carro, tu não come banco de carro, tu não come bicicleta. Tu não come combustível. Ah, mas gera energia, tem vela. Ah, mas a vela vem do petróleo, tem lenha. Tem o vento, tem o sol. Hoje tem meios de criar alguma coisa. Ou estão pensando que a energia sempre existiu, meio de... Né? Vocês sabiam que até 100 anos atrás, 120 mais ou menos, o mundo era igual à época do Jardim do Éden? Sabiam disso? Era o mesmo mundo. 130 anos atrás, 140. Era o mesmo mundo. O mesmo mundo. A lavoura com tração animal, barcos à vela, canoas a remo. Era o mesmo mundo. Você sabia disso? Ninguém morreu. Está o mundo cheio aí. Multiplicaram tanta gente que deram jeitinho de fazer gente no escuro. Ninguém morreu. Não tinha luz, mas tinha distração. Não tinha televisão, mas tinha outras coisas. Não é? Eles se viraram bonitinho, foi ou não foi? Esse maligno, esse Satanás, ele hoje, se vocês perceberem, há uma máquina de distração no mundo. Por televisão, por filmes, programas de todo tipo. Tudo para distrair o povo. Notícias para pôr medo. Para você viver no pânico, com medo de passar fome, medo de não sei do quê, medo de não sei do quê. Por isso no verso 15 aqui, ó. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda? Tem pessoa que vive apavorada pelas notícias, pelas informações, pelo medo. Por que aquele que realmente exerce a fé em descansar no Senhor? É que o Salmo 37, verso 5 diz: descansa no Senhor, espera nele. Mas muitos continuam com medo de confiar em Deus. Não é? E este medo tem enchido os consultórios de psiquiatria. Gente com medo do escuro, medo disso, medo daquilo. A única maneira de a pessoa sair dessa região do medo, da escravidão, do pânico, deixar de ser um instrumento aqui do maligno e viver uma vida boa, é realmente abraçando
o Evangelho de Cristo Jesus. Voltamos em Isaías, um pouquinho. Isaías 9, novamente. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Observe bem. Um dia a coisa tem que acabar, tem ou não tem? Hã? Se eu fico crente em Cristo, a coisa é anulada. Porque lá em Hebreus eu li de propósito que ele assumiu a natureza de homem também, para que pela sua morte ele aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse aqueles que viviam escravos do medo. Amém? Então não tem como você se libertar dessa prisão de medo, dessa vida desgraçada, se Jesus Cristo não for o teu Senhor. Você começar a abraçá-lo por fé, adorá-lo e crer de todo o coração para a sorte mudar. Caso contrário, o escuro continua. Aí, aqui, novamente, já vimos lido, Deus nos primeiros tempos, começa a tua vida, teus 40 anos, 30 anos, foi o Estado de Israel na época também, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, quando foi a chegada de Cristo, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Glorioso por quê? No verso 2, o povo que andava em trevas virou-se para uma religião qualquer, amém? Hã? Fez o quê? Viu o quê? Meu amigo, fidelidade da palavra de Deus, né? Chamando Cristo, nosso Senhor, de grande luz. Eu tenho tanta dó quando morre alguém de uma certa crença e lá vão correndo botar uma vela na mão para iluminar o caminho dele para a eternidade. Meu amigo, se eu vou trocar a grande luz que é Jesus Cristo pela luz fosca de uma vela, só um retardado. Você está me entendendo? Só um retardado. Ah, mas simboliza. Então morra preso do símbolo. Eu quero morrer na realidade. O povo que andava nas trevas, a única maneira de sair das trevas foi ver, ter visto o quê? Uma grande luz. No Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quantas pessoas, por não terem a luz da vida, não conhecem pessoas? Pessoa não conhece pessoa no sentido seguinte: não sabe julgar entre pessoa para pessoa. Sabiam disso? Por falta da luz da realidade de Deus, não vê maldade em nada, nem coisa boa também. É uma Maria, vai com as outras, vive pela sorte. Quando tu segue a luz, quando tu tem conhecimento da luz, quando realmente tu segue Jesus Cristo, o que é seguir? Você já tentou seguir uma pessoa? Para você conseguir seguir uma pessoa, você tem que ir no rastro dela, é ou não é? Já pensou um detetive que está tirando informação de alguém para alguém? Está seguindo uma pessoa? Já pensou? Ele quer seguir, mas a vítima dele está indo para o Pinheirinho. Ele vai para o lado da rodoviária. Está me entendendo? Tem pessoa que quer ter luz na vida, mas ela não segue os passos de Cristo. Segue os passos do mundo. Aí está sempre em aflição, tristeza, angústia. Aqui diz assim, ó. No verso 3. Tens multiplicado este povo. O quê? A alegria ali? Alegram-se eles diante de? Não existe, meu irmão, alegria genuína longe de Deus. Você está me entendendo? Há um texto na tradução antiga da Bíblia, somente corrigida e não atualizada, que lá diz que diante de Deus até a tristeza salta de prazer. Loucura, né? Dá para acreditar nisso. Tem pessoas achando que a pessoa vai ser a fonte da alegria dela. Engano, hein? Muita gente investiu tudo em outra pessoa e hoje estão
Murcho que nem maracujá de gaveta. Não tem mais nada a ver. Estão me entendendo? E o pior são aqueles que abandonam Deus como fonte do prazer e da alegria, achando que tal fonte, tal lugar, tal pessoa, tal sistema vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas parece que aqui no verso 6, né? Chama quem aqui de maravilhoso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre ele, sobre seus ombros. O seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Amém? Maravilhoso Conselheiro. Tens multiplicado, verso 3, este povo. O que para eles? A alegria lhe aumentastes. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa. Como exultam quando repartem os despojos. A vida de crente em Cristo não é uma vida triste não, meu irmão. É uma vida de fruto, de resultado. Quem está ceifando é resultado da plantação, é colheita. Você entrar para este caminho de verdade, estar servindo a Cristo, confiar, aprender sobre Ele, a viver a fé nele, na palavra dita de Deus aqui. Não tem esse negócio que eu vou ficar sempre... Tem que mudar, porque o poder de Deus muda. Observe bem que aqui é o estado do pecador, do homem nas trevas, mas não para por aí. Abram comigo em Provérbios. Olha uma coisa em Provérbio aqui, o que é a vida do homem nas trevas? É um coitado. Ele não sabe nem no que ele erra. Ele tropeça na vida, não acerta. Depois de Salmo vem Provérbio. Provérbios capítulo 4, verso 19. Que não conhece o menino maravilhoso ainda. O caminho dos perversos é o quê? Como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Você já falaram com alguém que está sempre quebrando a cara na vida? E reclama, não sei o que eu devo, mas nada dá certo. Conhece alguém assim, não? Para você me entender, este é o caminho da pessoa não regenerada pelo Evangelho de Cristo. Ela não tem luz, ela não sabe nem no que ela quebra a cara. Ela cura um ferimento e vem outro. Resolve um problema, aparece outro. Aí ela diz, não, o que é que eu devo? Parece que eu nasci para sofrer. E pior não é, eu me cuidei tanto e deu tudo errado. Ela nem sabe no que tropeçou. Esse é o caminho do perverso. Por quê? A Bíblia diz que Deus guarda a verdadeira sabedoria para aqueles que o temem. Amém? Como é que eu provo esse temor? Aquilo que eu aprendo que Deus reprova, eu tiro do meu caminho. Você sabe que tem pessoa que pensa que viver de qualquer maneira é mais fácil. Você sabia disso? Que tem pessoa que acha que se viver debaixo dos conselhos de Deus, a vida fica difícil. Então eu pergunto para vocês uma coisa. Esse nosso mundo aí sem lei, está bom para eles? Estão com toda a liberdade de fazer o que querem. Já ensinei aqui, com base bíblica, quando a gente limita a nossa liberdade debaixo do jugo das coisas de Deus, nós recebemos proteção de Deus. Sabiam disso? Abram comigo em Êxodo capítulo 19. Quero mostrar uma coisa para vocês lá. É o segundo livro do Velho Testamento. Vem o Gênesis, que é a genealogia, a criação. Depois vem o Êxodo. O Êxodo já significa o que vocês sabem, vocês que estudam, não estudam. Significa saída. É a saída do povo hebreu do Egito, por isso que é chamado Êxodo. Neste livro, no capítulo 19, olha o que é que Deus separou para aquele povo se eles obedecessem ele. Verso 5, Deus fazendo a promessa para o povo hebreu quando ele os tirou do Egito. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus prometendo, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Esta promessa aqui foi para o povo judeu, o povo hebreu. Só que como eles quebraram o pacto com Deus, Deus deu esse direito agora aos crentes em Jesus. Abram comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Esta promessa agora ficou para o seguidor de Cristo, para esse povo crente em Cristo que é criticado, xingado,
povo ruim, povo não sei o que não crê em nada, não. Nós cremos no tudo, ou no Todo-Poderoso. Essa promessa agora, já que eles não zelaram pela aliança com Deus, recaiu agora sobre o seguidor de Cristo Jesus. É para ti, meu irmão, minha irmã. Você que está ficando crente em Cristo, saiba o que tem de direito para você. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E o verso 9. Vós, porém, grave bem, Pedro está escrevendo o assunto para os evangélicos, para os praticantes do evangelho, para os crentes em Cristo. Vós, porém, sois raça o quê? Raça o quê? Eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Ele está chamando o crente em Cristo, o seguidor de nação. Povo agora aqui, ó, de propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O que é que Isaías 9,6 falou sobre Cristo? Sobre o menino maravilhoso conselheiro. Esse maravilhoso diz que ele é a luz do mundo. Pedro está dizendo, vocês foram chamados e eleitos, né, para a sua maravilhosa luz. Vós, verso 10, que antes não éreis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Pedro já não está escrevendo para o judaísmo, para as pessoas que ficaram crentes em Cristo. Você que se levar a sério este caminho, você é propriedade particular de Deus. E nós conhecemos muito bem, quando andamos na rua, uma propriedade jogada aos desleixos, sem dono, e uma que tem dono. A grama é cortada, o jardim é cuidado. Quando você vê assim, um terreno baldio abandonado, você até diz assim, parece que nem tem dono. É ou não é? O homem que obedece a Deus, ele tem os cuidados de Deus sobre ele, sim. Eu citei aqui propriedade exclusiva, referindo-se a pessoas que pensam que viver a libertinagem é sinônimo de liberdade. Liberdade é você ter teu espaço liberado por Deus, e quando é espaço liberado por Ele, Ele não vai liberar para nós um espaço de veneno, de tristeza. Porque a morte de Cristo é para nos tirar desta lama da tristeza. Aos que creem em Cristo, no Pai da eternidade, no Príncipe da paz, no maravilhoso Conselheiro. Por isso que Deus chama o povo dele de propriedade particular. Eu tenho tanta dó quando se ouve os movimentos religiosos para esse mundo afora, que nós todos somos de Deus. Nós todos temos Deus. Não é isso que a Bíblia diz, meu amigo. Criação de Deus é uma coisa, propriedade particular dele é outra história. É outra história. E lemos em Provérbios 4,19 que a vida do perverso, do homem ímpio, do homem não seguidor da palavra de Deus, é uma vida de problema. Ele nem sabe no que tropeça. Ele nem sabe por que as coisas estão dando errado na vida dele. Ele não tem noção que aquele caminho e aquela maneira que ele se conduz não tem a aprovação divina. Peguei de relance assim no meu horário de meio-dia, a descoberta da contabilidade do crime, tudo anotado certinho, assim, o que entra e sai. E eles, com seus rituais lá, pedindo proteção divina às suas orações, para Deus abençoar, para os santos, aí estava lá a imagem, essa é tudo que nós já conhecemos. Tudo atrás deles, não conheço, para protegê-los do crime, no crime. Para Deus e as imagens lá, os santos, e ajudar eles a que o tráfico vá bem, que eles ganhem bastante dinheiro. Olha que loucura. O nome que eles dão para droga, quando é crack, quando é cocaína pura, quando não é, eles trocam de nome, tá? Todo
contabilidade assim, dos valores que entra e sai, tudo no mínimo detalhe, e as orações, as rezas, as proteções que pedem para que a divindade os ajude a prosperar no crime, aí bem. Olha onde é que chega a mente do ser humano. Mas olha onde é que está o nosso país também. Quando alguém acha uma carteira e devolve para o dono, o Brasil todo trombeteia. Como ser honesto é uma coisa de outro planeta. Realmente agora eu creio que tem que ser de outro planeta, porque aqui nesse planeta não tem mais. O mundo das trevas, meus irmãos. O mundo está tão entrevado que esse comportamento hoje, no homossexualismo, não. Ignorante é você que tem um sexo definido. Ignorante é você que segue o curso natural das coisas. Você é o grosso. Você é o das cavernas. Você que está nas trevas. Eles é uma mente agora subdesenvolvidas. Estão tão desenvolvidos que o cara se olha no espelho nu, aquele peito cabeludo. E olha para ele e diz: eu sou uma quase mulher. Que loucura! Que loucura! E você que é mulher, você que é homem, você que sabe o que quer e segue o instinto natural, não, você é grosso. Você é da caverna, você está no escuro, você é ignorante. Eles estão na luz, eles foram mais iluminados do que você. Olha a loucura. Quer dizer, você que está dentro do campo divino, seguindo o curso natural das coisas, você está na luz da palavra de Deus. Mas eles estão tão longe de Deus, abram comigo em Efésios, eu vou provar isso, que isso é tudo sintoma das trevas, e coitado, Efésios depois de Gálatas, lá no Novo Testamento, vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vem Gálatas e depois vem Efésios, capítulo 4. Observa uma coisa. Você compreendeu o que é o mundo das trevas, sem luz, o perigo que as pessoas vivem fora do caminho da verdade. Capítulo 4, verso 17, agora aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja na Ásia, na cidade de Éfeso, por isso chamados Efésios. Lá pessoas se voltaram a Cristo, ficaram crentes em Cristo. Paulo escrevendo a eles também chegou até nós para imitarmos o modelo, dizendo o seguinte no capítulo 4 de Efésios, verso 17. Isto, portanto, vos digo no? Paulo sabia que estava falando em nome do Senhor Jesus. Testifico que não mais andeis como andam os gentios, que era o povo fora das leis de Deus, na vaidade dos seus próprios o quê? Agora verso 18. Obscurecidos. O que é obscurecido, irmão? Ausente de luz. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de... Por quê? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que é alheio? Estranho. É de um outro dono. Paulo escrevendo a igreja em Éfeso, formada no Evangelho de Cristo, aos seguidores de Cristo, diz, não andem mais como andam eles ainda. É o que ele disse no verso 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade, irmão? Uma coisa inútil. Paulo está ensinando, não andem mais no escuro, como gente no escuro, seguindo coisas inúteis, que é a vaidade do próprio pensamento. E Paulo no verso 18 diz por quê? Estão ausentes de luz, que é a palavra obscurecidos de entendimento. Onde é que vem o entendimento a respeito de Cristo então? No cérebro, na mente. Amém? Você que está participando do ensino da Bíblia está dizendo o seguinte, eu agora estou entendendo as coisas. Antes eu não entendia. Por quê? Porque você está chegando para a luz da palavra. Então, uma pessoa com a mente no escuro, ela não sabe o que faz. É tipo aquela reunião de parente em época de fim de ano. Não tem?
Tudo faceiro, ô amigo, irmão, que saudade, tu veio da onde tá? Se reúne todo e tá, e beijo pra cá, uma troca de presente e tal, e tal. Daqui a pouco um martelinho, daqui a pouco a marreta toda e tal. Resumindo, no final da festa, se brigou tudo, se mata tudo, cara cheia, o pau pegou e acabou a festa em briga. Por quê? Tudo sem luz. Se tivesse luz, não enchia a pança de cachaça de dente cervejado. Estão me entendendo? Aí nós que fizemos uma festa, quando fizemos, e tiramos a bebedeira, eles dizem assim, coitado dessa gente, né? Não pode se embriagar, coitados. Tem que ver de cara. Como é que nós somos corajosos para enfrentar a vida de cara? Porque a Bíblia diz que covarde não vai para o céu. Nós enfrentamos a vida pela fé no poder de Deus. E depois não é, né? Nós vemos em Isaías 9, verso 1 a 2, que Deus deu alegria para o seu povo. Amém? Tirou a aflição e deu a alegria como se fosse aquele resultado da ceifa. Colheram o fruto. Você ficar crente em Cristo, se voltar a Deus, você vai colher o fruto. Você vai sair da vida de tristeza, de infelicidade. Ah, mas como é que eu estou entrando agora, pastor? Não estou ouvindo e tal. Ainda não estou bem alegrinha ainda. Mas tu vai ficar, fica frio. Está só plantando. Tu está pegando a semente da palavra de Deus e trazendo para o teu ser. Espera o resultado. Espera o resultado. Tu vai rir até em velório. É, né? Espera o resultado. Você vai ficar contentinho. Não tente deixar as coisas de quando sobra um tempinho, que não adianta, irmão. Esse mundo não adianta. Esse mundo não tem para nós o que é de bom. É só tristeza. O verso 19 aqui fala dessas pessoas, os quais, tendo se tornado insensíveis. Você tem que ser sensível ao ensino. Tem que ouvir, abrir o coração, crer, abraçar, tá? Se ficar que nem um boneco empanturrado, tipo assim, aquele operador de reta escavadeira que é só na alavanca agora. Não, meu, você tem que abrir o coração, tem que ser sensível. Não é de coração duro, não entra. A palavra bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não, tem que abrir a mente. Senhor, me ilumina. Eu estou ouvindo, eu quero ser essa pessoa esclarecida. E brigar contigo mesmo. Se ficar... Para começar, aqui não é lugar de teatro. Ninguém vai assistir nenhum show aqui. Você vem aprender. Se você gosta de teatro, é lá no Teatro Elias, né? Você pegou o endereço errado. E se quer perder um tempo também, você nem entra nessa rua, é na outra. Pega ali, descamba no banco do jardim, lá é lugar de passar um tempo assim. Você está me entendendo? Aqui é lugar de aprender a palavra de Deus e pôr em prática. Porque o tempo está correndo. Você está ficando mais velho. A morte está mais perto de você. E talvez você não esteja percebendo. Estou quase ficando bravo. O verso 19 diz assim, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram o quê? A dissolução. O que é a dissolução? É práticas impuras, comportamentos errados. Para com avidez, com cobiça, com desejo, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oh, glória a Deus. Palavra clara, né? Palavra clara, né? Tem comportamento que é do velho homem, do homem tombado, do homem nas trevas. Agora em Cristo Jesus, Deus te faz andar diferente. Você será um novo homem, revestido do novo homem. Tem que sentir isso na vida, hein? Creio. A velha natureza só leva o homem para as trevas. A velha natureza, o homem caído, não recriado em Cristo, o velho Adão, a velha Eva, só descamba para comportamento errado, para atitudes erradas, caminhos da escuridão. Aí a pessoa sofre, a pessoa não tem paz, ela não tem alegria na vida, não tem razão de viver, porque é o caminho que ela anda. E se ela se volta para a verdade, as coisas tornam-se diferentes.
Salmo 58. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes as pessoas vão perdendo a alegria no culto. Eu vou dizer por quê, eu vou responder aquilo que você vem perguntando para Deus. As pessoas, elas têm noção de como andarem, mas elas escolhem andar diferente. Aí vem as consequências. Aí o culto para elas, o ensino da profundidade, não tem mais muito efeito, por quê? Ai Deus, me dá uma direção, Deus. Ai Deus, fala comigo, Deus. Mas Deus já falou faz tempo. Aí o culto que vai tirar do brejo não tem mais efeito. Porque a meta agora, ai Deus. Ai Deus. Ah, isso aqui você não podia revelar para o pastor o que é para eu fazer? Meu filho, revelou faz tempo já, tu não viu? Vocês estão me entendendo? Aí o culto, a igreja não é mais um lugar de aprender e praticar, é o templo do quebra-galho. Que não é lugar de quebra-galho não, meu amigo. Salmo 58. Aqui é o estado do homem pecador e desobediente. Verso 8. Sejam como a lesma, que passa diluindo-se, como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Amém? Vocês já perceberam que a lesma, quando caminha, ela vai deixando uma trilha? Hã? O ser humano, neste mundo, sem a graça divina, a vida dele, ele olha para trás, em cada tempo de sua vida ele deixou um pedaço. Você está me entendendo? Não? Quando andamos no caminho que não devemos, de maneira que não conhecemos, pensando que está certo, mas não temos luz de Deus, deixamos um pedaço da nossa vida, aqui e lá. Olha para trás, é cheio de passado. E diz assim, ai, se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho, que eu aprendi sobre Deus, eu não tinha perdido aquilo. Ai, se hoje eu tivesse a luz que Deus está me dando, eu não tinha deixado escapar aquilo. Ai, se hoje eu tivesse a luz, eu não tinha posto fora aquilo. Eu, por exemplo, hoje eu me lembro que teve uma época que por eu não ter noção de um futuro, no amanhã, assim, no sentido... Deixa eu dizer a idade. Há 30 anos atrás, eu estou com 51, novinho, né? Não é bem, tá fraco isso também. Porque eu, dos meus 17 aos em diante, eu já entrei para o mundo dos negócios. Mas a gente, quando é jovem, aquela fase de 20 anos, 2 anos, não dava valor para as coisas. Era ganhar hoje e gastar amanhã. Vocês estão me entendendo? Como eu movimentava a revenda de automóvel com mais outros sócios juntos, na época já tinha um certo valor que dava para viver a vida. Eu me lembro, até de vez em quando eu me lembro, quando eu vou no Balneário Rincão, eu penso o seguinte, essa região toda aqui era para ser quase tudo minha. Por quê? Vinha em nossas mãos, como veio nas minhas mãos de amigos, fardo de escrituras de terrenos do Balneário Rincão. Alguém era dono de quadras inteiras, 15 escrituras de lotes, 20 juntos, para pôr em negócio de automóvel. E a gente, eu me lembro que ele dizia assim, para que terra? Não pegamos terra, não pegamos lote. E os caras vendiam negócio até preço barato. Quer dizer, eu troquei terreno bem localizado no Rincão por videocassete. Que na época o videocassete era novidade. Eu troquei terreno por videocassete. Olha, inteligente. Hoje o terreno lá onde eu troquei vale 50 mil e o videocassete vale 50 pila. Sabe disso? Não. O que é que o homem sem Deus faz na vida? É a vida da lesma, meu irmão. E muita gente botou muita coisa fora, deixou um pedaço da vida para trás, porque era que nem lesma, não tinha luz da realidade de Deus. Agora vem ainda uns abobados dizer que este livro foi louco que escreveu. O louco é a lesma. Estão me entendendo? Olha a fidelidade. Eu pergunto uma coisa, isto é verdade ou não é? Por isso que hoje a gente tem que entender, pelo menos fazer o que o anjo disse para o Ló. Escapa-te, salva-te por tua vida. Mesmo que tenhamos perdido valores materiais. Até pessoas que nós talvez devíamos ter amado mais, não amamos. Não podemos perder agora a esperança, pelo menos da eternidade, de morrer salvo em Cristo. Porque o resto
que ficou para trás, já, o que fica para trás é resto realmente. Não se pega mais. O que ficou, ficou. Temos que fazer o que disse Paulo. Esquecendo-me o que para trás ficam e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é a oferta de Deus em Cristo agora. A Bíblia é para te fazer sábio. O Evangelho é para cortar esta vida de lesma, que vai se diluindo e perdendo saúde, perdendo famílias, perdendo valores, perdendo bens, ficando tudo para trás. Se firmar em Cristo, conhecer a Deus e pelo menos salvar a alma e o espírito e tentar daqui para frente, com um pouquinho que restou de vida, crescer na graça e no conhecimento e pelo menos preparar a alma para a eternidade. Amém? Deus é bom e bom até demais. Para encerrarmos, Provérbios capítulo 24. Provérbios 24 confirma o estado do homem nas trevas. Provérbios capítulo número 24. Podemos ler? Verso 16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo. E se? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. A tradução antiga fala o quê? Pelo mal. Interessante, né? Separa 2 homens aqui. 2 grupos, 2 povos. É bom que você entenda, você que tem dificuldade de seguir esse caminho, achando que muitas vezes não tem valor. Quando você fica crente em Cristo, entrega tua alma a Ele, começa a crer, tá, e vai, a bênção vem mesmo, na alma, as coisas boas começam a acontecer. Você é um justo. Esse justo significa que Deus te perdoou de tudo. Porque nós nascemos como um brasileiro nasce, devendo para o Banco Mundial lá. A Bíblia diz que nós já nascemos devendo. Pecadores. E com o tempo esse pecado, esse peso se torna mais forte, nós sentimos na vida. E essa dívida não se pode pagar, não há recurso humano que possa aliviar nosso fardo. Só Cristo, só a fé nele, Ele pagou por nós. Por isso que é necessário crer nele. Confiar que é nele que alcançamos o perdão da dívida. Quando você é perdoado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você é um justo, não deve mais nada. Você está justificado, não quer dizer que você está perfeito. Você está justificado. Você está perdoado por Deus. Não é ladainha, não é valores de dinheiro, não é confissão comunitária, sozinho, não. É a fé em Jesus, a tua entrega a Ele, Deus te paga as tuas dívidas. Você fica justo. Mas não quer dizer que você não está sujeito a errar. Aqui diz, 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Porque alguém vai ajudá-lo a levantar. Amém? É como aquela criança aprendendo a andar. A criança sai do ventre da mãe, ela não caía. Ela estava dentro, amparada. Ela não estava no mundo da guerra. Você agora, que nasceu do Espírito Santo, você tem que aprender a andar agora como um filho ou uma filha de Deus. Mas os primeiros passos são complicados, são ou não são? Criançada quebra o primeiro dentinho, estoura o nariz, é uma tristeza só. Mas não deixa de ser filho. Você está entendendo? Mesmo que aquele filhinho de 1 aninho está começando a andar 8 meses, ou não sei o quê, alguns já nascem correndo, são marvados. Né? Antigamente nascia com os olhinhos fechados, era dias para abrir, assim, às vezes, ver se o pai tem dinheiro ou não, se não tiver já fecha o olhinho de novo. São marvadão, não é? Se pai e mãe tem cara de rico, fica os olhões assim, mas se vê que o leitinho da mãe vem magrinho e o pai já meio... Aí ele já fecha o olhinho de novo, não quer nem ver o mundo, muito mundo, né? Mas mesmo assim, essa criança, quando está aprendendo a andar, ela cai e se machuca, mas o pai ainda tem como filho e o pai quer ajudá-lo. Porque ele quer andar. A criança se esforça. Deus vê o teu esforço como justo nesse mundo agora. Nessa novidade de vida. Ele vê. E às vezes quando tropeçamos em alguma coisa, logo vem um capeta, o carrasco, viu? Não deixe para ti que esse caminho não é fácil. Não deixe para ti, viu?
Olha o que vão pensar agora. Tá vendo? Ó, Deus nem vai te querer mais porque... Uma vez justo em Cristo, sempre justo. Fique no caminho. Se tropeçar, vê que aqui tem um limite de tropeço, 7 vezes, né? Quer dizer que há o limite, que daqui a um pouco você não vai tropeçar mais ou estar caindo. Vai firmar os passinhos. Amém? Vai firmar os passinhos. Mas o justo se levanta. Mas diz que o perverso, o pecador, o homem sem Cristo, ele é derrubado pela calamidade, pelo mal, e quem é que levanta ele? Não é propriedade de Deus? Não está vinculado ao poder de Deus? Fica tombado. Por isso que alguns começam mal e acabam mal. Esse caminho da fé agora, você pode passar por uma fase difícil. Mas você tem que ter convicção de que Deus é teu Deus. E vai ficar caído se quiser. Se buscar com fé a graça de Cristo, levanta. É só querer. Amém?